a Lindsay é uma amiga ótima. Ela não é só considerada a governanta jovem da casa ou a filha da governanta da fazenda. A Shelly, ela é muito observadora. E por mais que a Suna não gosta que fala do noivo dela, o Burlam, mas a Shelly, ela não tem medo e ela fala pra Suna porque é amiga dela, desde criança, antes do internato. A Shelly fala, Suna, você ama mesmo o Burlam? O Burlam? Desde o início, ele só veio atrás do seu pai, não veio atrás de você. Ele preocupa alguma vez com você? Você já assistiu aquele frio no estômago como se fosse flocos de neve ou borboletas, que em espanhol é mariposas? Ela fala assim, Suna abre o olho, que o Burlam pode parecer ingênuo e tal, mas não é. E ela tem uma raiva mortal do Burlam, a Shelly. Mas a Shelly está certa em não gostar dele pra amiga. Bom, a mãe do Burlat já foi ex-prometida do pai da Suna. Por isso que ele considerou namorar ou noivar a filha dele, o pai da Suna. Porque no passado, o senhor Ken foi noivo da mãe do Bulat. Janeiro, por que você fala isso? Nas fazendas é muito comum os pais escolherem as noivas para os filhos. Essa tradição existe em todos os lugares. Infelizmente, não é só na Turquia, mas a gente não pode ver por conta que o povo oculta muito. E também por conta de ser uma região rural, não dá para saber de nada que acontece ou o que se acontece por lá. Se acontece coisas boas ou coisas ruins. Só se entrar a reportagem de TV da cidade para pesquisar segredos de áreas rurais. Até lá, não vamos saber de nada que acontece. Infelizmente, essa tradição não mudou, essa tradição não é nova, ela já é bem antiga dos pais acharem noivas ou noivos pros filhos. Jordana, por que você fala que essa tradição é antiga? Essa história tá parecendo meio Romeu e Julieta, só que atualizada, né? Bom, porque na Idade Média, no século XV a XVI, tanto na cidade quanto nas áreas rurais, os pais achavam noivas para os seus filhos. Se o pai não gostar da noiva ou a mãe não gostar da futura noia, o filho não pode casar, mas é de edição nunca. Porque na fazenda eles são bem tradicionais. A fazenda, infelizmente ou felizmente, costuma essa tradição do século XV para XVI. Essa tradição começou, essa popularização começou, infelizmente, quando os bispos mais famosos da história começou a casar com várias mulheres sem amor, ou algumas mulheres eram escolhidas através da igreja, ou se não, eles escolhiam pretendentes para as filhas, que às vezes eram caras mais velhos ou às vezes da idade das filhas, que Deus queira que seja. E nas fazendas isso não mudou, porque isso é uma tradição muito antiga e uma tradição popular através da Igreja Católica Apostólica Romana Italiana, depois que um dos padres, Francisco, ou o descendente do padre Francisco, sucessor da descendência da sucessão,
popularizou isso casando um rei com a sua filha Lucrécia Borgia, ou Borgia. E isso vai falar muito a respeito de como começou a tradição. Mas essa tradição só popularizou no século XV e XVI. Também é usados essa tradição para reis e rainhas casarem sem amor. Ela só começou a se popularizar de fato depois que um padre casou um rei ou um príncipe com sua filha. Essa linha também existia na época da Ana Bolena, mas da Catarina de Aragão, casamentos sem amores ou casamentos arranjados. E também isso foi se popularizando, infelizmente, pelo mundo inteiro. Também existia na nossa descendência portuguesa, que foi também com Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, também teve que escolher uma noiva através do parlamento, sem amar ou sem conhecer a noiva. Ele teria 7 dias ou 8 dias para procurar uma noiva ideal para Portugal, senão o parlamento tiraria o título de Dom Pedro II de rei, ou senão o Dom Pedro sofreria as consequências do reinado por conta do parlamento, do casamento sem amor. E nisso diminuiu os dias de Dom Pedro para achar sua prometida, a futura rainha de Portugal. Isso também aconteceu em Portugal, mas infelizmente isso nas fazendas não mudou, porque as fazendas o povo não sabe o que é desvincular da tradição. Porque tem lugares que é difícil desvincular a mente das pessoas, o modo de viver das pessoas muito tradicionais. Jordana, por que você fala isso? É preconceito com pessoas tradicionais? Não é preconceito. Isso é uma realidade que mostra muito, acontece muito, quanto nas séries de TV, enquanto na vida real. Porque a pessoa que cresceu doutrinada em tradição, ela não vai querer abrir para mudança tão fácil assim. Ela vai ter um choque grande de realidade quando o filho ou a filha desvinculou da tradição e está seguindo. Também existia na nossa descendência portuguesa, que foi também com Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, também teve que escolher uma noiva através do parlamento, sem amar ou sem conhecer a noiva. Ele teria 7 dias ou 8 dias para procurar uma noiva ideal para Portugal, senão o parlamento tiraria o título de Dom Pedro II de rei, ou senão o Dom Pedro sofreria as consequências do reinado por conta do parlamento, do casamento sem amor. E nisso diminuiu os dias de Dom Pedro para achar sua prometida, a futura rainha de Portugal. Isso também aconteceu em Portugal, mas infelizmente isso nas fazendas não mudou, porque as fazendas o povo não sabe o que é desvincular da tradição. Porque tem lugares que é difícil desvincular a mente das pessoas, o modo de viver das pessoas muito tradicionais. Jordana, por que você fala isso? É preconceito com pessoas tradicionais? Não é preconceito. Isso é uma realidade que mostra muito, acontece muito, quanto nas séries de TV, enquanto na vida real. Porque a pessoa que cresceu doutrinada em tradição, ela não vai querer abrir para mudança tão fácil assim. Ela vai ter um choque grande de realidade quando o filho ou a filha desvinculou da tradição e está seguindo fazendas.
algumas tradições ainda não mudou, algumas tradições ainda são seguidas por famílias ricas e por famílias humildes. As famílias ricas denominam a sociedade dentro das famílias humildes. E as famílias com mais prestígio, lembrando aqui, entre o século XVI e o século XVII, as coisas começaram a mudar, ou os séculos de pura tradição começaram a despopularizar em todas as regiões. Mas algumas tradições continuaram a mesma e algumas tradições mudaram em fazendas, pela graça do bom Deus para moradores de hoje em dia, né? Mas tem lugares que infelizmente não conseguem aceitar a mudança. Bom, a sociedade rica tem poder na população, prefeitos, famílias bem-sucedidas, aquelas pessoas que não conseguem criar os seus filhos sem depender do dinheiro da família rica em questão de trabalho, cidade, água, sobrevivência e moradia. Elas têm que pagar uns certos aluguéis, que nem na cidade, mas também tem impostos maiores, tipo as plantações, também o gado. Tem muitos outros fatores para se ter uma fazenda. As famílias com mais prestígio, elas têm mais acessos para essas coisas. As famílias humildes, elas lutam, mas infelizmente depende da mordomia das famílias ricas.